A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu aproveito para mandar um abraço carinhoso, super especial ao meu querido amigo Euclides. Além de amigo, é meu vizinho, sempre sintonizado conosco na Rádio Clube FM, ouvindo o nosso programa com seu radinho de pilhas. Meu querido Euclides, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Que Deus abençoe também a sua digníssima família. Recebo carinhosamente meu querido amigo Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos amigos, estamos aqui com muito prazer, estamos juntos com vocês novamente, para que nós possamos continuar estudando alguns aspectos da obra de André Luiz, O Nosso Lar. Falando sobre heroísmo sem nome, dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, esperança, consolações para todos nós que vivemos momentos difíceis. Pedimos, Senhor, a sua paz, que os benfeitores espirituais a seu serviço possam auxiliar-nos. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando heroísmo sem nome. Os nobres missionários do bem encontram-se em toda parte, nas diferentes áreas da beleza, do conhecimento, da fé religiosa, da investigação científica, em nome do dispensador de dádivas, de modo a transformar a Terra numa escola de iluminação, de experiências superiores, conforme deve ser. Então nós vamos encontrar missionários em todas essas áreas, no planeta inteiro, em diversas doutrinas religiosas, como nós falamos sempre dos cultos luminares, né? Realizam jubilosos heroísmos sem nome, da vera fraternidade. São heróis anônimos, ou seja, não estão preocupados em aparecer, em serem divulgados, né? Não, eles fazem por amor à causa do bem. Sua presença atenua os dissabores, esbate as trevas da ignorância, proporciona confiança, porque estão incumbidos de restaurar o poema da caridade cantado por Jesus das insolvidáveis bem-aventuranças e por eles vividos em toda a sua trajetória sacrificial. Então essas pessoas, na verdade, elas vivem de fato os ensinamentos de Jesus, com toda a sua simplicidade, humildade, mesmo sendo detentores de grandes conhecimentos, mas se sentem pequeninos. Como perguntaram ao Chico certa feita, que ele deveria ter sido um grande no passado, principalmente na Roma Antiga, né? Ele falou que seria a pulga do leão. Ou seja, de uma maneira jocosa, né? Porque a gente sabe que não existe
a metempsicose, que é a reencarnação do homem no animal, no inseto, nada disso. Mas ele quis dizer o seguinte: tamanho minha pequenez para ser alguém tão elevado. Não se preocupava com os valores apenas temporais do mundo terreno, né? E sim com os valores morais. Eles são pacientes, são dóceis à comunhão que deve existir entre todas as criaturas. Perseverantes, gentis, não se exasperam quando os resultados dos seus esforços não se coroam de êxito, porque compreendem que o tempo é o grande benfeitor de todos, logrando realizar no futuro o que hoje apenas se esboça, porque sabem que a vida continua, da imortalidade da alma. Detentores de todos esses conhecimentos não se desesperam, tranquilos e ardentes, são amorosos e confiantes, mas convictos do quanto devem realizar, nunca cedendo às insinuações do mal ou da sombra. Quer dizer, mesmo nas dificuldades, continuam trabalhando. Quantas vezes Chico, que acolhia tantos, não tinha nada para doar, apenas um abraço, como fazia nosso querido irmão Bezerra de Menezes, né? Mas sempre acolhia, mesmo com toda a dificuldade. Às vezes ia a pé para o Catete, porque perdia o bilhete do bonde, caminhando longos quilômetros, mas nunca desistiu. São esses belos exemplos que temos. Investem todos os haveres que por acaso possuam na execução da obra, jamais retirando quaisquer benefício das aplicações feitas, dando a impressão de não haverem realizado nada digno de destaque. Mandou-se, por exemplo, dormir sentada, porque ela só tinha um pulmão, né? Uma dificuldade tremenda. Muitos faziam visitas e, comovido com a situação dela por dormir, doavam a cama para ela. O que ela fazia? Pegava aquela cama e passava para uma necessitada. O próprio Divaldo Franco, certa feita, chamou-a e resolveu fazer, então, promover uma campanha de camas e doações de camas. Ele: não, meu filho, todas as vezes que as pessoas me veem nessa condição, me dão uma cama e eu passo para a instituição que eu represento. Portanto, trabalhou o tempo inteiro até desencarnar com dificuldades, porque não podia nem sequer dormir deitada como todos nós. Tinha que dormir sentada, porque faltava fôlego, ar, né? E trabalhou. Ora, quantos outros, né, com tantas dificuldades e limitações do próprio corpo, continuaram trabalhando, né, como o nosso gigante deitado aí, né, Jerônimo de Mendonça, fazia palestras deitada numa maca. E a gente reclama de tudo e de todas, de tanta coisa. Poxa, não é bem assim. Quando incompreendidos, como normalmente sucede, não esmorece. Antes mais afervoram, porque dão conta de imenso atraso em que estagiam aqueles para cujo bem vieram, transformando espinhos de gratidão em flor de esperança e bastões de sustentação emocional. Como já falamos em outros programas, essas pessoas estavam num patamar moral bem mais elevado que a grande parte de nós, né? Que quando ofendido, via no agressor um doente, e não um inimigo ou um adversário, diferente de nós, né? Eles percebiam a fragilidade daquele ser, e às vezes até se comoviam de compaixão, ao invés de recriminá-los. Facilmente pode identificá-los pelo odor de amizade espontânea, pela radiação de claridades diamantinas do Senhor, de que são portadores. Realmente essas pessoas causam um bem-estar muito grande por onde passam. Todos querem aproximar, são luzes, não? Busca-os e ajuda-os com tua cordialidade, ouvindo-os com respeito, meditando em torno dos seus ensinamentos. Transforma-te em parceiro do seu ideal. Vamos ser parceiro do ideal cristão, né? Vamos trabalhar como Jesus nos ensinou, oferecendo-lhe afeição sincera para abastecê-los por períodos de estio moral, quando as dificuldades apresentam-se mais desfavoráveis, desafiadoras. São nesses momentos que nós temos que aproximar daqueles necessitados, nos momentos mais difíceis. Procura impregnar-te da serenidade que vivem, a fim de experimentares o incomum prazer da solidariedade sem jaça. Trabalhar no Evangelho de Jesus, meus irmãos, é tudo isso e muito mais. Não são palavras, as pessoas se prendem a ficar apenas falando. Ora, tudo bem que é bom assistir uma palestra, um culto, né? Um qualquer segmento religioso, mas eu já cansei de dizer que só isso não basta. Se apenas para dar uma amenizada, mas vá trabalhar dentro dos preceitos do Evangelho.
O apóstolo Tiago escreveu uma carta dizendo que a fé sem obra é morta. Francisco de Assis, certa feita, disse que devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, se necessário fosse, que utilizássemos de palavras, mostrando que o evangelho são ações no bem. Procure impregnar-se da serenidade que vivem a fim de experimentares o incomum prazer da solidariedade. Nunca foram tão necessários quanto nesses dias de glórias e de desolação, de conquistas superlativas e de vazios existenciais, de júbilos ilusórios e de graves desencantos emocionais, principalmente no momento atual em que vivemos. Não? As dificuldades se afloram, vidas vazias, depressão, ansiedade. Então nós precisamos, que estamos aqui diante das páginas do Evangelho, auxiliar sempre. Enviados então pela providência divina ao mundo conturbado, são os construtores do amanhã, que estão colocando os alicerces dos templos melhores que ainda virão. Portanto, meditemos sobre tudo isso, porque dias melhores virão. Agora, o nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. Continuar estudando alguns aspectos da obra de André Luiz, O Nosso Lar. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, ou seja, André Luiz, quando estava nos seus momentos finais, com câncer generalizado, doença grave, a mãe dele já o acompanhava na doença no corpo físico, nos momentos finais da sua existência. Quando se acamou para abandonar o corpo, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores, aqui ele vai falar, durou mais de 8 anos consecutivos. Mais de 8 anos. A sua mãe jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar em seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Então, é muito interessante essa colocação do amigo Lísias, ao dizer para André Luiz, na verdade, ninguém está abandonado pela providência divina. Ele poderia não receber visitas formais enquanto internado, mas a mãe dele, que era um espírito mais elevado, estava preocupada com ele, carinhosamente interferindo por ele desde a doença grave que levou à desencarnação. E era durante todos esses 8 anos e pouco que ele esteve em zona de sofrimento, ela visitou nosso lar várias vezes, fez intervenções em benefício dele, pediu ao ministro Clarencio, que, olha, acompanha meu filho lá no sofrimento dele, vê que tipo de assistência você pode trazer para o meu filho. Quer dizer, a mãe dele esteve presente esse tempo todo, só que, às vezes, nós, no nosso sofrimento, nós não temos condição de percepção espiritual para visualizar quem está nos ajudando. Mas estejamos certos que há amigos queridos nos ajudando, principalmente em situações de sofrimento em que nos encontramos, e nessa situação nós não temos ainda condição de visualizar, de perceber as almas queridas que estão nos auxiliando. É o caso do André Luiz aqui. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Agora que está sabendo, ele ficou mais de 8 anos em zona de sofrimento. Nesse período, certamente, a sua família se modificou, seus filhos cresceram, pode ser que até alguma filha tenha casado, enfim, no final do livro a gente vai saber disso, mas ele ficou um bom tempo e agora, recolhido ao nosso lado, iniciava um processo de recuperação, de melhoria do corpo espiritual para que ele voltasse progressivamente às suas atividades naturais, normais no mundo espiritual. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas e o nó de lágrimas represadas no coração. Aí volta Ulisses a dizer, e olha a importância da oração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente.
Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim, meu amigo. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Ele nos ama sempre. No entanto, é indispensável nós nos colocarmos em determinada posição receptiva, quer dizer, criarmos o campo vibratório necessário para que possam os bons amigos se aproximarem e se fazerem visíveis para nós. É o que aconteceu com André Luiz. Depois de tanto sofrimento, e teve um dia que ele orou, mas ele orou com muita fé. Ele orou de forma diferente, embora antes ele gritasse, meu Deus, me ajuda, mas aquela confusão mental, aquela situação de sofrimento muito grande, ele não estava orando realmente com o coração. Nesse dia que o Lígia cita, olha, naquele dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence a Deus, o seu pranto era diferente. Então, neste caso, neste momento, foi que realmente Clarence se fez visível para ele, né? Então, nós nos colocamos numa posição receptiva, uma posição vibratória adequada para que possamos receber mais diretamente o socorro espiritual que está ali à vizinhança, né, em nossa direção, com preocupados os amigos com a nossa situação, mas que estão verdadeiramente aguardando, neste caso específico, vamos aguardar, o nosso irmão vai abrir o seu coração para nós. É claro que a atenção espiritual, o atendimento espiritual mais detalhado, pode acontecer em qualquer situação, mesmo em planos bem inferiores de sofrimento, em que almas sofredoras são de lá retiradas, como casos suicidas, por exemplo, e eles já se encontram em condições, mas muitas das vezes sem ainda terem voltado os olhos para Deus, há um momento natural em que o mundo espiritual entende que é o momento certo de atender aquela criatura, há um momento certo para cada um de nós, né? Um espelho ofuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? Clarence não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarence. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Olha que palavras lindas do amigo para André Luiz. Veja que o ministro, nesses 8 anos que a mãe dele tinha pedido, já tinha localizado o André Luiz há muito tempo, acompanhava à distância ou, eventualmente, visitava sem ser notado, sem ser percebido. Então, para Clarence, entidade elevada, não há dificuldade alguma em encontrar um espírito sofredor naquele ambiente triste. Clarence já estava presente com ele muitas vezes, mas ele não percebia, porque não tinha condições vibratórias espirituais para ampliar a sua percepção e ver quem o estava auxiliando. E a mãe dele ficou muito alegre ao saber que naquele dia Clarence pôde resgatá-lo, porque ele rasgou os véus escuros com auxílio da prece. E a mãe dele chorou de alegria. Onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lígia. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. É um espírito mais elevado e já estava em condições de habitar planos superiores a nosso lar. Observando o meu desapontamento, acrescentou fraternal: virá vê-lo em breve, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do seu próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente
e alcançou visão e socorro. É o espírito que busca, que pede o auxílio. O superior já acompanha o caso dele, sabe dos detalhes da vida dele, esperando o momento adequado, porque o momento adequado é o momento em que ele realmente vai se sentir, né, envolvido, acolhido com carinho, com amor, com respeito, e vai verificar, né, o bem que os mensageiros da luz fazem. Olhos brilhantes, encorajados pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, André Luiz, ela virá. Aquela fé que ele estava, que a mãe viria brevemente visitá-lo, né? E o grande amor que ele tinha por ela, isso aí já vinha, né, quem sabe até, né, de vidas passadas. Nízia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se: vejam que os espíritos amigos que nos aconselham, principalmente quando nós estamos em situação aí de recuperação no plano espiritual, eles são muito carinhosos, mas eles sempre procuram deixar para nós mensagens. E essas mensagens são mensagens de ensinamento cristão, de ensinamento evangélico. Olha o que Lígia ensina para o André Luiz aqui nesse momento. Ele estava querendo muita visita da mãe. Aí o Lísias falou com ele: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos. 3 requisitos para uma realização nobre. São requisitos fundamentais. Quais são eles? Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Esse conselho merece repetição. Convém não esquecer, André, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos. 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar. Desejamos ardentemente que algo aconteça. Segundo, nós temos que saber desejar. É aquele desejar sem aquela cobrança egoística, né? Nós desejamos, não exigimos, nós desejamos. Terceiro, merecimento. Nós temos que merecer aquilo que desejamos. Aí o Lísias troca em miúdos na fala. Em outros termos, é a vontade ativa, é o trabalho persistente e o merecimento justo. Vai chegar o momento certo que o nosso querido André Luiz vai receber a visita da sua carinhosa mãezinha. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar na extensão do programa, formulado em tão poucas palavras. Uma síntese de orientação que vai servir até para a vida inteira da pessoa, né? Certamente, em outros estudos, nós veremos o carinho da mãe dele em relação a ele, os diálogos lindos que aí foram desenvolvidos. Mas isso fica para novos estudos nossos. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Amor fraternal. Os que nascemos em uma mesma família estamos unidos pelos laços de sangue, que, no entanto, não configuram laços de amor necessariamente. Não é raro irmãos terem ciúme e inveja uns dos outros, criando dificuldades de relacionamento, ou chegarem mesmo à agressão, à usurpação dos direitos e bens uns dos outros. Contudo, quando os laços afetivos existem, é comovedor observar a dedicação de alguns irmãos. Soubemos da história de uma garotinha de 5 anos de idade. Seu irmãozinho de 8 anos foi diagnosticado com leucemia. Exames, internamentos, quimioterapia. Tudo o que a medicina oferece aos portadores dessa enfermidade. Certo dia, a mãe tomou a menina entre seus braços e explicou que o irmão ficaria num hospital durante algum tempo. Ele precisava de um tratamento especial. Explicou também que quando ele voltasse, ela não se assustasse, porque por causa do tratamento ele teria perdido todo o seu cabelo.
Recomendou que ela não risse ou fizesse brincadeiras quando visse a carequinha do irmão. A menina ouviu com atenção e ficou calada. A mãe acreditou que ela não havia entendido bem. Dias depois, os pais foram buscar o garoto no hospital. Quando o carro chegou na frente da casa, a garotinha olhou pela janela do primeiro andar e sorriu. Seu irmão estava de volta. Na cabeça, um boné vermelho. Correu para o banheiro, tomou a tesoura de sua mãe e concretizou o plano que estava em sua cabecinha desde a conversa com a mãe. Pouco depois, desceu as escadas aos pulos. Abriu a porta no exato momento em que o irmão chegava. Ela o olhou por um segundo. Então, estendeu para ele as mãozinhas cheias de seus próprios cabelos. Ele olhou para a irmãzinha e viu que ela trazia os cabelos desalinhados, mostrando que os havia cortado do jeito que pudera. Um lado mais curto do que o outro, as franjas tortas como se fossem degraus de uma escada mal construída. Ela não disse nada, nem ele. Os pais observavam atônitos. Então, o garoto tomou nas suas mãos os cabelos que a irmã lhe oferecia e, com um sorriso largo, tirou o próprio boné e colocou na cabecinha dela. Depois, ajoelhou-se e ambos se abraçaram longa e demoradamente. Amor fraternal é a mais fundamental espécie de amor. É a que alicerça todos os tipos de amor. Se desenvolvemos a capacidade de amar a um irmão consanguíneo, não podemos deixar de amar na sequência a todos os demais irmãos. O amor fraternal é o amor entre iguais. Iguais por sermos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. Iguais na terra por estarmos na condição humana. Se pensarmos nas diferenças de talento, inteligência, conhecimento, veremos que são pequenas se compararmos com a identidade essencial comum a todos nós. O amor é uma força ativa no homem, uma força que irrompe pelas paredes que o separam de seus semelhantes, que o une aos outros, que o estimula a dar-se numa extraordinária experiência de vitalidade e de alegria. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade que nos deste e sempre nos dá de trabalhar na sua seara, divulgando sua doutrina, consolando os corações, auxiliando pessoas e principalmente a nós mesmos, porque somos os primeiros a sermos beneficiados, por sermos os primeiros a ouvir. Estamos muito do seu auxílio também aqui no programa, Senhor. Portanto, peço que abençoe-nos e a todos os nossos queridos irmãos sintonizados com a nossa emissora ou através do YouTube. Muita paz a todos. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas. Um grande abraço, um pedido sincero a Jesus, que a paz dele esteja em nossos corações, em nossos lares, com nossos entes queridos. Um abraço para todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos